A paz do Senhor Jesus, queridos amados irmãos, estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Arlindo e hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem o título Jó e a realidade de Satanás. Quero fazer voto que esta aula venha te ajudar, você professor, aí na sua escola bíblica no próximo domingo. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais, porque ele é espírito. A nossa guerra, a nossa batalha tem que ser no âmbito espiritual. O Senhor já nos ensinou que devemos resistir o diabo e sujeitar-se a Deus, e ele fugirá de nós. A leitura bíblica em classe está lá em Jó, capítulo 1, versículos 6 ao 12, e depois o capítulo 2, dos versículos 4 a 5. Deixamos esse link para que você possa ler em casa. Nosso objetivo geral hoje é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. E os objetivos específicos são 3. O primeiro é explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo é afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. O terceiro e último é sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados, ou seja, ele não teve a plenitude, da vitória, pois ele perdeu. O ponto central da nossa aula de hoje está escrito assim: o diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega a ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Essa é a característica de Satanás. No decorrer da nossa aula de hoje, nós vamos ver qual o objetivo. O objetivo do livro de Jó, ou da aula de hoje, não é falar aqui a respeito da biografia do diabo, não é falar sobre criar uma história dele, mas falar a respeito das suas ações, porque as suas ações no livro de Jó, por si mesmo, vai mostrar quais são as atitudes e os ardis de Satanás. O primeiro tópico diz assim, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Ele é um ser espiritual, então ele não é um ser visível como nós, ele é espiritual, ele foi feito como os anjos. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela com o ser real. Como ele é um ser real, o livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. É necessário o passo a passo. Esta série de aulas que nós estamos transmitindo por aqui vai te trazer um conhecimento, vai abrir a sua mente, você vai ter um conhecimento maravilhoso a respeito do livro de Jó. Pois no decorrer essa série de aulas, é importante que você não perca nenhuma delas, pois é importante cada aula dessa, cada estudo, Então o diabo, ele foi feito, Satanás, ele foi feito semelhante aos anjos, visto que ele foi um anjo, ele foi feito bom, ele se rebelou no céu e foi precipitado de lá.
Ele também é um ser criado, ele não é autoexistente, ele não criou nada como Deus criou. Ele não é autoexistente, ele foi criado, como já falei, foi criado bom, e ele se rebelou, ele se tornou má, ele se tornou ruim, com algumas características ruins, e o intuito dele nós vamos estudar hoje aqui nesta aula. No segundo tópico fala desconfigura tudo aquilo que ele é. Então ele é um ser criado, ele não se autocriou. Ele não é tão como as pessoas às vezes pintam. Diante de Deus, ele não é nada. Ele não consegue essa ideia que as pessoas têm do diabo versus Deus. Então, o diabo com uma espada e Deus com outra e lutar, isto são só coisas da mente das pessoas. Ele não é páreo para Deus. Deus não puxa espada para diabo. Ele basta a presença de Deus, ele cai por terra. Se Deus aparece com o seu peso de glória, ele cai por terra, porque o poder de Deus é infinitamente maior do que o do diabo, de Satanás. É tanto que Deus criou todas as coisas, inclusive ele. Deus criou, enquanto ele não é autoexistente, ele não se autocriou. 3. Um ser dotado de personalidade, ele tem personalidade, a personalidade dele é o próprio mal. A característica da sua personalidade é a personificação do mal, ou seja, as características, a personalidade desse maligno é mal. E nós vamos ver aqui no tópico 2 a respeito disso. O livro de Jó e as obras de Satanás. Primeiro, 2. Sofrimento. Isso são obras do inimigo. Ele tem prazer na dor e no sofrimento das pessoas. É alegria para ele causar dor nas pessoas, causar sofrimento nas pessoas. Imagina só como o inimigo ele se alegra quando vê uma nação inteira sofrendo o dano por causa de um mau governo, de uma má administração, de um tirano no governo, de pessoas ruins administrando. Ele toma posse, ele toma ali o poder, ele se agrega, ele se acopla com aquela pessoa, toma de posse aquela pessoa e influencia a fazer um governo que venha trazer sofrimento para as pessoas, porque ele tem prazer na dor, tem prazer no sofrimento. Imagina só isso ser uma coisa satisfatória, alegra o coração dele, ver a criação de Deus, o homem, as pessoas, o ser humano, sentindo dor, se contorcendo de dor, e ele se alegrando. Ele se alegra em ver a criação de Deus perecendo de fome. Ele se agrada, ele se alegra quando alguém imensamente com fome nos pede alimento e a gente vira as costas e sai. Ele se agrada disso porque permanece no coração dele aquela alegria de ver a criação de Deus perecendo de fome. Ele se agrada com o sofrimento e com a dor do ser humano. A segunda característica dele é acusar. Ele não respeita ninguém. Ele acusa qualquer um. Ele procura um jeito, ele procura um momento, ele procura a ocasião para acusar. Ele acusou o próprio Deus. Ele disse que ele acusou Deus dizendo que Deus estava comprando a fidelidade de Jó. Ora, tu cercaste de todos os bens,
Tu comprou ele. É como se ele estivesse dizendo, tu comprou a lealdade dele. Como que ele não pode ser leal a você? Você deu tudo para ele. Estava dizendo, vocês têm um trato aí. Ele é leal a você, mas você deu tudo para ele, para que ele fosse leal a você. Então ele acusou o próprio Deus. E como não vai acusar um de nós? Como que ele não vai acusar, inventar uma história, criar uma ocasião para fazer com que pessoas acuse você, acuse eu em alguma coisa? Se ele acusou o próprio Deus, que Deus não é Deus justo, Deus é a própria justiça. Deus é completo em tudo que você pensar, ele é completo. Ele não tem, ele é. O que você pensar de justiça, de amor, ele não tem justiça, ele não tem amor, ele é o próprio amor, ele é a própria justiça. A Bíblia diz, o Senhor é amor, é justiça e fogo consumidor. Até fogo consumidor ele é, ele não tem, ele é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a personalidade do mal, falando aqui de Satanás, a segunda característica dele aqui é acusar. Ele é acusador, ele é maligno. O nome Satanás já tem o seu significado, né, de transgressor, maligno, acusador. Tudo isso ele é. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi ele que fez com que Jó, né? Foi ele que fez isso com Jó, acusando a Deus. Tu cercaste ele de bens, por isso que ele é leal a ti. Também outra característica do diabo, de Satanás, é tentar. Ele é tentador. Como que o diabo tenta as pessoas? Ora, ele olha e presta bastante atenção nos nossos comportamentos. E a partir dali do nosso comportamento, ele tenta as pessoas. Ele sempre vai tentar as pessoas. Eu fico pensando assim lá no jardim, no Éden, quando Eva passava perto daquela árvore que Deus proibiu deles até chegarem perto dela. Como que ficavam os olhos de Eva olhando para o fruto daquela árvore? Como possivelmente os seus olhos brilhavam. E o acusador, o tentador estava ali, olhando e prestando atenção no comportamento da mulher, do presente que Deus deu a Adão. Foi ali até que então ele vai lançar uma palavra de encanto e não se sabe quantas vezes ele tentou Eva com aquela árvore, com aquele fruto, e sabemos da história no que deu. Acabou que ela não resistiu às tentações oferecidas, anunciadas. São tentações maqueteadas pelo próprio diabo. Ele vai fazer o marketing daquilo que ele quer te empurrar para cima. Ele vai mostrar qualidades, às vezes, naquilo que ele está te tentando para te derrubar ou para nos derrubar, coisas que você não tem. E ele vai pintar, vai mostrar, vai querer mostrar, dizer que tem, simplesmente para ver o tombo
para que gere isso, sofrimento, dor nas pessoas, para que ele se alegre, porque ele se compraz, ele se alegra com o sofrimento. Ele é tentador. Devemos resistir o diabo. Quando muitas coisas, ou seja, quando uma coisa que te desagrada, isso está vindo várias vezes na sua mente durante o dia, você logo deve entender que o inimigo está influenciando por aí. Ele está querendo tentar você, está querendo nos tentar para nos tirar do alvo, para nos derrubar, para nos jogar na lama, para nos roubar a direção, o foco que o Senhor tem nos dado. Então ele não apenas tem prazer na dor e no sofrimento, como também é acusador. Mas ainda bem que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, aos Romanos, está dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então devemos ter isso muito bem resolvido na nossa mente. Às vezes nós recebemos palavras que não são boas para nós. Tomamos aquelas palavras, tomamos posse daquilo. E aquilo às vezes é um prato envenenado de Satanás para contaminar as nossas vidas. Não ignoreis os ardis de Satanás, mas devemos resisti-lo. Resisti-lo como? Sujeitando a Deus e resistindo o diabo, e ele fugirá de vós. Foi assim que aconteceu quando ele tentou a Jesus lá no deserto. Após Jesus ser batizado, foi levado ao deserto pelo Espírito. E ele teve fome. E ao cabo de 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. O diabo querendo oferecer coisas a ele que, se ele quisesse, ele pedia o Pai na hora. E o inimigo tentando a Jesus. Quando Jesus resistiu a ele, ele fugiu de Jesus. O terceiro e último tópico da nossa lição fala o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Que coisa linda! Nós precisamos aqui, eu quero deixar link para você, professor, para você reproduzir e levar à sala de aula com os seus alunos. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Que possamos reproduzir em nossa vida a nossa história e o ocaso de Satanás. O que é isso? São as obras vencidas de Satanás. São os intentos falidos de Satanás na sua e na minha vida, na sua e na minha família, na igreja, no povo de Deus. O ocaso de Satanás na história de cada um. Faça com que os alunos em sala de aula eles fiquem à vontade para fazer as perguntas, porque certamente haverá, com certeza, muitas perguntas na mente dos alunos, dúvidas, eles querem saber. Vão querer saber como resistir o diabo, eles vão procurar saber como resistir, como vencer o inimigo e como se sujeitar-se a Deus. Isso é muito importante. A queda e a ruína de Satanás. Satanás ele já é vencido, ele já tem o seu destino certo. Mas ele não se contenta, porque ele sabe que já está condenado. E ele quer levar o quanto puder, o quanto mais puder de pessoas
porque ele tem prazer no sofrimento. No inferno, no lago de enxofre, de fogo e enxofre, onde será lançado Satanás, ele não será o chefe lá, ele não será o capitão lá, ele é réu, ele será réu, ele estará na mesma condição de réu, de detento, e morrerá, ou seja, e viverá no sofrimento eterno. Caminhando aqui para o final, Jó e o testemunho de Deus. No final de tudo, nós temos aqui a restauração de Jó, e no início nós temos o testemunho de Deus que deu do próprio Jó. Realmente se concretizou aquilo que Deus falou de Jó, homem íntegro e reto, homem justo, que se desvia do mal. E realmente no final se cumpriu o que Deus falou a respeito de Jó. Que nós viemos estudar. Esta pré-aula são links, são suicídios que você pode agregar, você pode colocar aí na sua escola bíblica com os seus alunos em aula, em sala, que certamente será uma bênção para a vida deles. É muito importante você começar a aula deixando algumas perguntas para eles. Quem é Satanás? Satanás, além de ser um ser espiritual, ele é dotado de personalidade? Faça essas perguntas. Se ele tem poder de tentar as pessoas, se ele tem poder de acusar, faça e deixe os alunos pensarem, deixe os alunos ficar aí remoendo essas perguntas, porque vai enriquecer a sala de aula. Só não permita que os alunos desvirtuem o assunto, crie história contando experiências desconexa com o assunto, porque vai perder tempo, vai gastar tempo, um tempo que é preciosíssimo em sala de aula, para você explicar a respeito desse assunto. Nós precisamos estarmos precavidos, precisamos nos estruturar, precisamos nos munir de todas as armaduras de Deus para vencermos o maligno, visto que nós não estamos lutando com um ser visual, físico, mas estamos lutando numa dimensão espiritual, onde precisamos contar com as orações, precisamos contar com uma vida com Deus, uma vida de busca, uma vida de santidade, não de religiosidade. O diabo não tem medo de religiosidade. Onde tem pessoas extremamente religiosas, ele está ali porque sabe que ele pode ser prejudicial à saúde da igreja através do exagero da religiosidade. Então devemos ter cuidado com isso. A palavra de Deus é o suficiente para nós. Aqui temos tudo o que precisamos. E hoje nós estudamos, deixei aqui links, deixei aqui subsídios, orientações a respeito da lição de número 3, que vai enriquecer a sua escola bíblica aí em aula, em sala com os seus alunos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe aí a sua sala de aula, os seus alunos, né? Seja criativo em sala de aula, né? Motive os seus alunos, faça com que eles não vá somente uma vez à escola bíblica, mas que eles possam se sentir bastante alegre em sala de aula e faça-os voltar novamente. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus.